Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Camila Gomes. Se você já conhece o canal, aperta o joinha aí, compartilha com os amigos. Se você não conhece, está chegando aqui agora, a gente fala um pouquinho aqui sobre ciência, tecnologia, inovação, cultura pop, livros, né? Tô falando bastante de livros ultimamente. Aproveita e já se inscreve, já compartilha aí com quem você gosta. E o vídeo de hoje, eu acho que eu demorei muito pra fazer esse vídeo. É o vídeo sobre Fundação, sobre a série, a saga Fundação aí do Isaac Asimov. A gente vai conversar um pouquinho sobre os livros, um pouquinho sobre a série que tá aí na Apple TV, que tá dando o que falar. E vamos lá? Bem, a série Fundação é uma série de livros, são 7 livros aqui, que eu gosto muito. Eu acho que é a minha série de ficção científica preferida até agora, até hoje. Desde quando eu comecei a ler, que eu tive contato, eu me apaixonei muito. Tem vários motivos pra eu gostar dessa saga. E ela foi escrita originalmente como pequenas histórias que eram publicadas em uma revista, ali mais ou menos na década de 40, até a década de 50. E depois, o Asimov juntou essas histórias no primeiro livro, que é o livro Fundação. E ele foi depois adicionando, né, as histórias subsequentes e pressionado pelos fãs da saga, foi adicionando mais e mais histórias. E a gente tem aqui a grande saga Fundação. Beleza, a gente já sabe como é que surgiu esse livro, como é que surgiu essa história, né, mais ou menos aí a parte histórica. Mas do que fala a Fundação? Eu não sei se eu preciso dizer sobre spoilers, o vídeo de hoje vai conter spoilers, é inevitável, tanto dos livros quanto da série, mas eu vou tentar não falar nada muito grave ou muito explícito da história. Então, se eu sentir que tem alguma coisa aí muito danoso pra quem quer assistir ou pra quem quer ler, eu vou deixar um aviso e você pode pular pra próxima parte, onde eu volto a falar de algum aspecto um pouco menos explícito, né? Mas se você quer saber mais sobre a saga, quer saber sobre do que se trata, como é que é a condução da história nos livros e o que tem de diferente da série, fica aí, assiste tudo, porque vai ser muito legal. A gente tem aqui os 7 livros da série Fundação, sendo dividido aqui na trilogia principal, que seria a história da Fundação em si, e esses outros 4 livros aqui, que, como eu posso dizer, são spin-offs, mas não são spin-offs. Eles ainda são muito dentro da história da Fundação, só que eles foram escritos depois. E a gente tem aqui, primeiro, começar daqui, né? A Fundação, segunda Fundação, Fundação Império. E depois a gente tem Limites da Fundação, Fundação e Terra, Origens da Fundação e Prelúdio à Fundação. Sobre a ordem disso aqui, eu vou falar depois. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Fundação. A Fundação conta a história do Harry Seldon, que é um matemático. Ele estabelece uma nova ciência, que é a psicohistória. E a psicohistória, ela tem como função prever o futuro baseado em sociologia, estatística e matemática. Quando ele estabelece a psicohistória, ele percebe que o Império está morrendo. Essa história se passa no futuro, em um futuro onde a humanidade já se espalhou por toda a galáxia, todos os planetas que são habitáveis, vai ter alguém lá. E já tem tanto tempo que a humanidade está espalhada que a humanidade não sabe de onde veio. Mas existe lendas, mitos, essa noção de um planeta chamado Terra, mas qual planeta é, onde está localizado, até a questão de cultura, a cultura original do planeta que deu origem à humanidade, o berço da humanidade. Existem lacunas de onde veio a humanidade do ponto de vista galáctico, digamos assim. E isso é importante pro resto da história também. E aí, nesse universo tão vasto, tão grande, com tanta gente, quem é que governa? Como é que é governado? É governado pelo Império. E o Império, ele conseguiu se estabelecer aí por alguns milênios, só que com uma base aí um pouco tirânica, digamos assim, né? O Império nem sempre foi bonzinho, mas ele conseguiu estabelecer ali uma paz relativa, muitos planetas para governar, então tá todo mundo aceitando o Império de boas e tal. Só que o Harry Seldon, ele observa que, poxa, isso não vai ser sempre assim. A psicohistória indica que vai ter uma queda desse império. Essa paz não vai se sustentar por muito tempo. E a não ser que seja estabelecida uma fundação, a humanidade vai entrar em uma crise de decadência e vai perder conhecimento por milênios e milênios e milênios. E para poder mitigar os efeitos e fazer com que essa crise seja não revertida, não parada, mas reduzida, é necessário que se estabeleça esforços para a fundação. E a fundação vai ser essa sociedade, essa parte da sociedade dedicada a coletar todo o conhecimento humano para que a gente não precise sair do zero quando o Império cair, porque vai cair, e isso, gente, não é spoiler, isso tá, sei lá, na parte de trás do livro. Para quando o Império cair, a gente ter de onde retirar. Eu gosto de pensar na fundação quase como uma mistura de Wikipédia com internet, com
não sei, repositórios de artigos científicos. Imagine se toda vez que alguém fizesse ciência, ela tivesse que sair do zero. Se não tivesse onde buscar conhecimento que veio antes, né? Imagina, então seria muito complicado fazer tudo do zero. Eu acho que essa foi a lógica que ele pensou quando ele pensou, caraca, como é que eu faria para reduzir esse período de crise, para não ter que sair do zero em termos de conhecimento? E aí veio essa ideia de estabelecer uma fundação, que seria a fundação de enciclopedistas, para reunir todo o conhecimento humano e tentar reduzir essa crise e essa queda e evitar que a humanidade caia em barbárie por milênios a fio. Uma das coisas que eu mais gosto da Fundação é que Fundação não é a história do Harry Seldon. Fundação não é a história de um personagem só. A Fundação é a história da Fundação. Principalmente aqui no primeiro livro. Nos outros dois, a gente tem um acompanhamento um pouco mais centralizado. Mas o primeiro livro, como ele foi originalmente publicado como essas histórias curtas, mas não tão curtas, mas nessas histórias individuais, a gente tem saltos e saltos, assim, de algumas décadas no decorrer da história. Então não se apega a um personagem, porque ele vai desaparecer no próximo capítulo e a gente vai estar acompanhando a história da Fundação. Em Segunda Fundação e Fundação Império, já não é mais a mesma lógica, como eu disse. Já acompanha mais alguns personagens e a gente tem aqui a Segunda Fundação, né? O que é a Segunda Fundação? O Harry Seldon, ele planejou que houvessem duas fundações. Essa fundação de enciclopedistas e uma segunda fundação, que eu não vou dizer do que é, porque seria um spoiler muito, muito chocante. E aí, essa segunda fundação, ela estaria ali para meio que trazer um equilíbrio. E ao mesmo tempo ela gera um conflito dentro das histórias. Muito interessante também, ela tem uma natureza totalmente diferente da primeira fundação. Depois de fundação, a gente parte para esses 4 livros aqui. A gente tem Limites da Fundação, Fundação e Terra, Origem da Fundação e Prelúdio à Fundação. Como é que eu posso explicar? São histórias também que estão ali permeando a Fundação, só que, ao meu ver, elas já não são tão focadas na Fundação. Talvez exceto essas duas aqui. Elas ainda são bem focadas na Fundação, essa daqui, Limites da Fundação, mas as outras 3 não são tão focadas. Como assim? Vou começar falando de Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Se nessa primeira trilogia eu acabei de falar que não é a história de um personagem, é a história da Fundação, Origens da Fundação e Prelúdio à Fundação é literalmente a história do Harry Seldon como matemático. Sai ali da ideia dele como um matemático que apresentou um conceito da psicohistória para Harry Seldon, pesquisador, matemático, fundador e estabelecedor da psicohistória. Então vai bem mais além só da ideia. Acompanha realmente a história dele em Trantor, que é o planeta centro ali das relações políticas da galáxia, como se fosse a capital. Se a galáxia tivesse um capital, seria Trantor. E mostra as aventuras dele nesse planeta, esses dois aqui. Fala sobre a família dele, sobre os estudantes que acompanharam ele, os primeiros estudantes dele, as pessoas que vão levar a fundação adiante, digamos assim, nesses primeiros estágios da fundação, de onde é que surgiu essa ideia de fazer uma fundação, do porquê de estabelecer a fundação e como surgiu a psicohistória, tudo isso está nesses 2 livros aqui. Por isso, né? Meio óbvio, Prelúdio à Fundação, Origem da Fundação, né? É bem a história do Harry Seldon. Se você quer acompanhar a história de um personagem, esses 2 livros aqui fazem isso muito bem. Esses 2 aqui também acompanham personagens um pouco mais estáticos. Então são histórias mais estáticas. Só que já é depois. Depois que aconteceu tudo isso aqui, vem esses 2 aqui. Limites da Fundação mostram alguns conflitos da Fundação, principalmente entre a primeira fundação e a segunda fundação. E aqui eles começam a explorar mais o universo. Então a história sai do eixo Terminus, que é o planeta onde vai ser estabelecida a fundação. Esse eixo Terminus, planetas adjacentes a Terminus e Trantor. Sai um pouco desse eixo e começa a explorar a galáxia e outras culturas dentro da galáxia. É muito interessante nesse aspecto. Fundação e Terra também, porque é Fundação e Terra porque eles estão em busca da Terra. Essa parte não é um spoiler também, é só ler atrás do livro. E eu acho que esse é o resumo da história Fundação e desses livros apêndices. E aí eu queria falar um pouco sobre uma coisa interessante, que é quase com a característica meio Star Wars de história, né? Na verdade, muito de Star Wars veio inspirado de Fundação. Outra curiosidade aqui. Essa característica Star Wars que eu falo é a ordem de leitura. Porque o que acontece? Como é que eu li esses livros? Eu vou até pegar um aqui, porque, gente, eu li faz muito tempo. E
Alguns eu li mais de uma vez, outros eu li uma vez. Eu tenho meu livro preferido e o livro que eu menos gosto, depois eu falo sobre isso também. Mas a ordem que eu segui de leitura foi basicamente essa ordem aqui. Não sei se vai estar focando, meninas, mas é a ordem que aparece aqui. Eu li primeiro Fundação, depois eu li Fundação Império, depois eu li a segunda Fundação. Terminei esse daqui, acho que eu li 2 vezes isso, já faz um tempo, eu não lembro. E depois eu li as continuações na ordem que tá aqui. Limites da Fundação, Fundação em Terra, Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando que talvez essa não seja a melhor ordem pra ler esses livros. Talvez tenha uma ordem melhor. E o que eu fiz foi usar uma amiga minha de cobaia e botei ela pra ler os livros na ordem que eu acho que seria melhor. Inclusive, Gabi tem que terminar de ler. Gabi vai terminar de ler e vai trazer os resultados dessa pesquisa inédita. Mas pensando em uma ordem lógica, pensando em Fundação como história, e a ordem que eu pedi pra minha amiga ler foi Prelúdio à Fundação, Origens da Fundação. Lê esses 2, porque você acompanha Harry Seldon em toda a saga dele até se tornar um pesquisador e estabelecer a psicohistória. Depois você vem para a Fundação, que é quando a Fundação surge de fato. Depois Fundação Império, segunda Fundação, Limites da Fundação, Fundação em Terra, para finalizar, para fechar o ciclo, que é quando o Asimov ele entrelaça os universos das histórias dele. Então eu acho que essa seria a ordem mais lógica para se ler. A minha meta do ano que vem, talvez, é reler toda a história seguindo essa ordem, para realmente validar se é a melhor ordem, mas eu já sei que é. Tô botando meu irmão para ler também. Não lembro se eu botei ele para ler nessa ordem ou se foi na ordem de lançamento, acho que foi na ordem de lançamento. Perdemos ao cobaio. Tá, mas agora que você já sabe a história, por que eu gosto tanto de Fundação? Primeiro, é uma série de ficção científica que não aborda só ficção científica, não é uma série só tecnológica, ela acaba sendo uma série muito humana. Embora siga a história da Fundação, ela também aborda muito a história da sociedade. A Fundação foi inspirado no próprio Império Romano, na queda do Império Romano, na verdade. A queda do Império aqui é muito assim com a queda do Império Romano em alguns aspectos. E a própria psicohistória é uma ciência social. Ela aborda justamente o quê? O comportamento da sociedade. Um fato interessante é isso, a psicohistória ela é capaz de dizer como vai ser o futuro da humanidade, mas sempre em grande quantidade, né? Massas humanas, e não em nível individual, não a nível de um planeta, sempre o rumo da humanidade. Ela não consegue falar o que um indivíduo vai fazer, como esse indivíduo vai atuar, porque o indivíduo é muito imprevisível. Eu gosto de Fundação por causa desse aspecto social. Eu gosto de como o aspecto tecnológico que existe é bem embasado. O Asimov era um cientista, né? Ele era um bioquímico. Ele fala sobre biotecnologia dentro das histórias da Fundação e ele fala sobre aspectos genéticos, ele fala de aspectos tecnológicos e problemas tecnológicos. Ele não usa a tecnologia como a salvadora de todos os problemas da humanidade, porque a gente sabe que com tecnologia vem muitos avanços, mas também vem alguns problemas e é o ciclo, né? Da próprio ciclo da inovação. E outra coisa interessante, tretas políticas, como eu falei em Duna. Por que eu gosto de Duna? Duna também é uma ficção científica com tretas políticas. Fundação também é uma ficção científica com tretas políticas. Você já percebeu que eu gosto de ver o circo pegar fogo. Quando tem a treta entre a sociedade com o governo, ou pesquisadores com o governo, que acontece bastante aqui. Eu gosto desse tipo de coisa, e Fundação também tem isso. Os 2 livros que abordam mais a história do Harry mostram ele muito como ser humano, e ele é um personagem muito empático também, e isso faz com que você goste da série. Não é uma série onde existe um personagem salvador da pátria. O Harry Potter não é o Harry Potter da vida. E eu falo isso gostando de Harry Potter também. Mas a Harry Potter tem muito essa coisa de o Harry vai estar lá pra salvar Hogwarts e todo mundo bruxo. A Luke Skywalker tá lá pra salvar e pra combater. Sabe, essa ideia de o personagem salvador da pátria não existe aqui. Em Duna existe isso. Duna é uma história religiosa, Messias. Mas aqui não existe isso, porque é a história da história. Então, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita, deixa o joinha. Se você gostou de Fundação, ficou curioso pra ver aí um pouco mais sobre o universo, gostou, me interessei, quero ler, quero assistir a série, já compartilha e fique ligado no canal, porque vai ter vídeo falando sobre a série. É o próximo, esse daqui é a parte 1 sobre a Fundação, a parte 2 vai ser sobre a série da Apple TV. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, até lá!